Então, minha gente, antes da gente entender... Antes da gente entender como vai relacionar o repertório, a gente precisa lembrar para que serve o repertório, tá? O repertório serve para comprovar, tá? Para comprovar que aquilo que vocês colocaram como argumento, ou que aquilo que vocês estão dizendo é realmente verdadeiro, certo? Independente de onde vai aparecer esse repertório, se vai aparecer na introdução, se vai aparecer na argumentação. Lógico que o argumento da introdução, ele é mais ilustrativo. E o repertório que você usa lá na argumentação, ele é para fundamentar, certo? Porém, a forma de você articular é bem semelhante, tanto na introdução como nos parágrafos da argumentação, certo? Aí vamos lá. Quando você vai relacionar o seu repertório, você precisa primeiro definir para que você está usando esse repertório. Se você está usando para apresentar semelhanças ou se você está usando para apresentar diferenças, certo? Você precisa deixar isso definido. Por quê? Porque a partir disso que você vai selecionar qual conectivo que você vai usar, as palavras que você vai utilizar para fazer essa ligação. Então, isso é muito importante, espero que estejam anotando. Antes de fazer a ligação entre o repertório e a discussão, você precisa definir se você quer mostrar semelhanças ou se você quer mostrar diferenças entre aquele repertório e aquilo que você está discutindo, certo? Precisa deixar isso definido. Aí eu vou colocar para vocês aqui, no caso de vocês quererem, optarem por mostrar semelhanças, certo? Isso vale para depois do repertório da introdução, ou então depois que você apresenta o repertório nos dois parágrafos da argumentação. Eu espero que vocês estejam sabendo de onde eu estou falando nesse momento, tá? Eu estou falando de o que é que você vai fazer depois do seu repertório. Apresentei meu repertório, e agora? Eu faço o quê? Né? Eu vou esquecer meu repertório lá e vou continuar argumentando? Não, não posso esquecer. Eu preciso fazer uma ligação entre esse repertório e aquele problema que eu estou discutindo. Então, essas dicas que eu vou dar agora é para você aplicar depois do repertório. Depois do repertório da introdução, depois do repertório do segundo parágrafo, depois do repertório do terceiro parágrafo. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Então, olha, preste atenção. Se você vai definir as semelhanças, tá? Se você já definiu, na verdade, que você quer mostrar semelhanças, você vai fazer isso que eu vou colocar aqui. Primeiro, decida qual é o conectivo que você vai colocar, ok? Coloquei aqui uma listinha. A maioria de vocês tem um esqueminha que eu coloquei, um modelinho de redação que eu mandei para vocês, né? E no modelinho tem lá os conectivos, mas você pode alterar por um de sentido semelhante, tá? Então, preste atenção. Eu vou mostrar semelhanças. Qual é o próximo passo? Eu vou escolher qual é o conectivo. Qual é o conectivo que eu vou utilizar, certo? Eu coloquei aqui algumas opções, não todas, mas vocês podem ir lá na tabela de operadores argumentativos e procurar lá no grupinho que tem dizendo elementos coesivos que mostram semelhanças, tá? Tem um grupinho lá, vocês vão lá na tabelinha e olha mais opções. Eu coloquei apenas algumas aqui. Nesse sentido, nesse viés, nesse contexto, nessa perspectiva, diante disso, dessa forma, assim, etc. Tá? Então, a gente tem mais opções.
Professor, eu queria mais opções, porque esses que você colocou tem tudo com o nesse. Eu já uso demais o nesse, né? Vai lá na tabelinha de elemento coesivo e procura os que indicam semelhanças, tá? Pronto. Definiu qual conectivo que você vai usar. Esse conectivo vai aparecer onde, professora? Depois do repertório, tá? Depois do seu repertório, põe um ponto continuando, pelo amor de Jesus Cristo, não vai direto, certo? Põe um ponto continuando, coloca um desses conectivos ou qualquer outro de sentido equivalente, que mostre semelhança, tá? Põe o conectivo. Colocou o conectivo, aí eu vou dar mais sugestões de o que é que você vai escrever depois, para deixar essa comparação, né, bem clara, bem objetiva. Esses conectivos que eu estou usando, estou respondendo sua pergunta, diz Luciele. Esses conectivos que eu estou usando, todos esses exemplos que eu estou usando, eles vão servir para os repertórios da introdução e os repertórios da argumentação. Ele vai servir para qualquer tipo de repertório, o conectivo serve, tá? O que é que vai mudar? O que você vai escrever depois. E como é que eu vou escolher o que eu vou escrever depois? De acordo com o tipo de repertório. Vou recapitular. O conectivo, aqui dessa listinha, ele pode aparecer depois de qualquer repertório. E onde ele estiver, na introdução ou na argumentação, certo? Esses conectivos aqui, ou os de sentido semelhante. Professor, eu posso usar depois de qualquer repertório? Pode. Se você quiser mostrar semelhanças, certo? Pode. O que é que vai mudar? O que você vai dizer depois? E o que eu vou dizer depois? Como é que eu vou escolher? De acordo com o tipo de repertório que eu vou colocar aqui, certo? Então, vamos lá. Coloquei o meu conectivo lá, aí eu tenho que olhar o tipo de repertório que eu vou usar, certo? Se for uma obra fictícia, professor, o que seria uma obra fictícia? Um filme, um documentário, um romance, um conto, uma história que é contada numa música, certo? Tudo que é ficção vai estar dentro desse tipo de repertório, certo? E aí, quando eu for utilizar, por exemplo, um filme, um documentário, o que é que eu vou colocar depois do conectivo? Aí você pode colocar essa construção que eu fiz aqui para vocês, certo? Esse cenário se assemelha, essa situação converge. Quando eu digo converge, eu estou dizendo que é parecido. Divergir é o quê? Contrário, diferente, tá? Convergir, igual. A problemática da obra se reflete no... Ou eu posso dizer assim, ó, essa situação converge do cenário atual brasileiro. Aí depois eu vou explicar por quê. Por isso, né? Esse cenário se assemelha ao cenário do Brasil, à sociedade brasileira, a situação que é vista no nosso país. Não precisa colocar com esses termos informais, não, viu? É só um exemplo. Então, assim, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o conectivo, e o que vai colocar depois do conectivo, você vai escolher de acordo com o tipo de repertório. Se for uma obra fictícia, eu tenho aqui algumas opções. Professora, só pode ser essas opções que você está colocando? Não, gente, eu estou colocando para ajudar. Se você já tem a sua forma de fazer isso e já está dando certo, ótimo, tá? É só para ajudar, só para auxiliar. Essas são as únicas formas de ligar um livro à minha discussão? Lógico que não, tá? São apenas ideias. Se for uma citação, professora, como é que eu vou relacionar essa citação com o restante, com a minha discussão? Essa ideia perpetua-se no cenário brasileiro. A ideia de fulano, cuidado com essa palavra fulano. Quando eu escrevi, eu pensei, eles vão colocar a palavra fulano no texto. Eu falo isso porque quando eu fiz aquele esqueminha de redação, não dei risada, não. Mas quando eu fiz o esqueminha, que eu colocava lá várias opções, aí colocavam todas.
tudo que eu escrevia lá, aí colocavam no texto. Então, eu já estou avisando para não colocar a palavra fulano, viu? A ideia de fulano pode ser vista em, pode ser vista no, pode ser vista na. Vai depender do que você vai colocar na frente. Quem é fulano? Né? É o dono da citação, ou a dona. Certo? Então, eu coloquei lá uma citação de Kant, que todo mundo coloca, né? A ideia de Kant pode ser vista. Aí não quer repetir o nome dele. Coloca a ideia do filósofo, a ideia do sociólogo, a ideia do autor, a ideia do escritor, certo? Cuidado também com essa questão da repetição. Tal ideia ilustra. O que a ideia de Kant está ilustrando, né? Aí, o que você vai dizer depois? Qual é o cenário atual brasileiro relacionando com aquilo que Kant disse, com aquilo que Rousseau disse, certo? Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Jennifer disse, já pensou alguém colocar fulano? Eu não duvido, por isso que eu avisei, né? Eu não duvido, não. Gente, até aqui, tá dando para entender? Estão, assim, conseguindo visualizar isso no texto de vocês? Sim. Sim? Ok, vou continuar. Se eu for colocar uma notícia, um fato ou um dado estatístico, o que é que eu vou fazer? Eu posso colocar dessa forma. Tais dados demonstram que, tal fato demonstra que, tal fato comprova que. Professora, tanto tal fato, você pode colocar esse fato, tá? Você pode colocar, por exemplo, se for uma notícia, tal episódio, né? Você noticiou alguma história que aconteceu aí com algum brasileiro, né? Você pode ir fazendo modificação. Isso aqui é só para ilustrar, para você ter, assim, mais ou menos a ideia de como fazer, viu? Mas vocês podem ir adaptando, certo? Estão entendendo, né? Posso continuar? Sim. Ok. Se por acaso em algum momento surgir dúvida, me falam. E se for uma alusão histórica? Esse contexto converge com a situação do Brasil no que diz respeito, aí diz, né? Qual é o problema que você está discutindo? No que diz respeito à doação de órgãos no Brasil, né? Isso mostra que a doação de órgãos no Brasil é não sei o que, não sei o que. Esse fato contribuiu para que acontecesse isso, tá? Por quê? Porque quando a gente coloca um fato histórico, a gente quer mostrar ou alguma semelhança ou alguma diferença. Nesse caso aqui, eu coloquei as situações que você vai mostrar uma semelhança. Ou então, a gente pode querer colocar um fato histórico para mostrar assim, olha, aquele episódio lá da Segunda Guerra Mundial contribuiu para o que está acontecendo hoje, né? Então, o que você vai escrever depois vai depender do sentido, né? Do que é que você quer mostrar com aquele repertório. Mas eu espero ter contribuído para que vocês consigam colocar melhor. Quando você for mostrar diferenças, vejam, eu coloquei antes como é que você vai ligar mostrando as semelhanças. Agora coloquei para vocês como é que você vai ligar mostrando as diferenças, certo? Ou seja, vai manter uma relação de oposição. Se agora eu quero mostrar uma oposição, o que é que eu vou fazer? Eu posso escolher o mesmo conectivo de lá de cima, de semelhança? Não, eu vou ter que escolher um conectivo de oposição. Aí eu coloquei aqui alguns. No entanto, entretanto, porém, contudo, todavia. Ok? Então, se você quer usar aquele repertório para dizer que a realidade no Brasil é contrária àquilo que está lá no repertório, aí você vai utilizar um desses conectivos e você vai utilizar as sugestões que eu vou colocar aqui. Se for uma obra fictícia, esse cenário se difere. Ou seja, esse cenário que eu coloquei lá na obra é diferente da realidade brasileira. Essa situação diverge. Vejam que lá em cima eu coloquei converge, né? Semelhante. Divergir, diferente, oposição, né?
A obra mostra um cenário diferente. Diferente do qual? Diferente desse que eu estou discutindo aqui, certo? Quando for uma citação, essa ideia se opõe ao cenário brasileiro. E lógico que você vai explicar por quê, né? Essa ideia se opõe ao cenário brasileiro, uma vez que acontece isso, tá? A ideia de fulano, olha fulano de novo. A ideia de fulano não pode ser observada no nosso cenário atual. A ideia de cicrano não pode ser vista na sociedade brasileira, tá? Essa ideia tem caráter discrepante do cenário em questão. Vixe Maria, que palavra, professora? Doidou, foi? O que é um caráter discrepante? É diferente, tá? É no sentido de diferente. É só para poder colocar palavras mais simples, tá? Para ajudar um pouquinho vocês a melhorar a linguagem também, né? É bom. É bom que vocês já vão melhorando a linguagemzinha de vocês. Se for uma notícia, um fato ou um dado estatístico, o que é que eu faço? Tais dados demonstram que. Mas, professora, você não disse que eu tenho que mostrar a oposição? E como é que você está dizendo que os dados demonstram que? A oposição você vai dizer depois. Por quê? Porque antes não tinha o conectivo de oposição já, né? De qualquer forma, você já coloca o conectivo de oposição. Então, você coloca assim. Você coloca uma notícia dizendo que a Rússia vai vacinar a população de lá, certo? Aí você coloca, no entanto, tais dados demonstram uma realidade diferente do nosso país, né? Então, você vai mostrar a diferença no que você vai dizer depois, certo? Quando você coloca no entanto, você já está dizendo, olha, essa realidade de lá da Rússia é diferente da nossa, né? Então, eu vou dizer assim, olha, tais dados mostram que essa realidade é diferente da nossa porque nós ainda não temos um planejamento estratégico para vacinar as pessoas contra o Covid. Então, a oposição vai ficar nítida com o que você vai dizer depois, certo? Quando for uma alusão histórica, esse contexto diverge da situação. Isso mostra que... Aí vem aquela questão de novo. Professora, quando eu digo isso mostra que eu não estou mostrando semelhança, não. Vai depender do que você vai dizer depois, tá? Então, você pode colocar assim, ó. No entanto, aí já colocou que é uma oposição, né? No entanto, isso mostra que, diferente de lá, daquela época, hoje acontece assim, tá? Quando for uma lei, geralmente vocês usam leis para mostrar oposição e não para mostrar semelhança, né? Geralmente é assim. Eu quero usar uma lei, então eu quero botar a lei para dizer assim, olha, a lei está dizendo isso, mas a realidade é diferente. Então, você pode colocar assim, embora proposto em lei, pouco se vê na prática o que versa a lei. Mas, professor, e a oposição aqui, onde é que fica? Você já colocou o conectivo de oposição antes. Então, você coloca. No entanto, pouco se vê na prática o que versa a lei, o que a lei está dizendo, certo? Ah, cuidado para não dizer que a lei garante. A lei não garante nada não, viu? Cuidado com essa expressão. A lei, tal lei garante o direito. A lei não garante o direito, não. A lei prevê o direito. A lei está dizendo assim, olha, a gente quer que aconteça isso, mas lei em si não garante direito nenhum. Entenderam? Ela prevê, ela propõe, certo? Então, você não pode dizer que a lei garante o direito de nada. A lei propõe o direito, prevê o direito. Cuidado com as palavras que usam para se referir à lei, tá? Essa primeira parte, tudo ok? Sim. Acham que vai ajudar vocês? Medo da resposta, né? Vai ajudar. Espero, né? Essas dicas agora são com relação à competência 1, tá? Vamos lá.
Deixa eu mudar aqui minha janelinha. Essas orientações são para vocês elaborarem as orações e os períodos de vocês, para deixar as orações e os períodos mais claros, tá? Não é fácil ensinar vocês a estruturar as orações e os períodos. É algo muito difícil, é um desafio para mim, tá? Mas eu vou dar algumas dicas aqui que eu espero contribuir, certo? Vamos lá. Uma coisa muito importante. As orações também precisam estar ligadas, certo? E tem gente que esquece, que vai separando um monte de oração dentro do período, só com vírgula. Mas vocês têm que entender uma coisa. Tem oração que pode ser separada só com vírgula e ela vai ter uma relação de sentido legal. Mas tem oração que se você simplesmente põe a vírgula e segue a vida, aquela oração vai ficar solta. Ela não vai manter uma relação de sentido com o que você disse antes, certo? Então, é muito importante que vocês observem se entre uma oração e outra não precisa colocar um conectivo, certo, minha gente? Então, preste atenção, pelo amor de Jesus Cristo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você coloca lá, a falta de incentivo Preste atenção aqui. Ó. A falta de incentivo à doação de órgãos é um problema. Ela dificulta a adesão das pessoas a não sei o que, não sei o que. Continua lá. Aí você pensa aqui, você põe essa vírgula e você pensa, mas eu não já coloquei ela, eu já estou retomando, né? Mas não. Essa oração aqui, ó, ela está solta, ela não está interligada com a oração anterior, não, ó. A falta de incentivo à doação de órgãos é um problema. Aí o que é que eu vou fazer? Pois, olha o conectivo aqui, tá? Pois ela dificulta não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se eu simplesmente ponho uma vírgula aqui, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar essa oração aqui, ó, solta. Ela está desconectada da oração anterior, tá? Geralmente, uma dica, geralmente, os conectivos que a gente mais usa, conectivos que a gente mais usa entre uma oração e outra, tá? São os de oposição, os de adição, os de alternância, certo? Geralmente são esses. Então, abusem deles, principalmente os de explicação. Eu não falei explicação. Os de explicação, certo? Os de explicação que a gente usa mais, tá? O pois, o visto que, uma vez que, né? O mais, o porém, certo? Que são conectivos que ligam orações coordenadas. Ô Jússi, Oi. isso quer dizer que sempre que usar a vírgula é necessário usar a... Não é sempre, não é sempre, mas é na maioria das vezes. Então, na dúvida, coloca. Se tiver errado, eu vou corrigir, você não erra na próxima, certo? Porque Tá assim, certo. existem, aqui eu estou falando das orações coordenadas, vou explicar para vocês. Oração coordenada é uma oração que não mantém uma relação de dependência da oração anterior. Então, o que é que acontece? Nas orações coordenadas, eu posso separar as duas por vírgula, ou eu posso separar com um conectivo, tá? Separar não, unir, na verdade, com um conectivo, certo? E aí, o que é que acontece? Os casos em que eu posso usar vírgula são menores do que os casos que eu tenho que colocar o conectivo. Então, a probabilidade de ali ter um conectivo é muito maior do que ser simplesmente uma vírgula. Então, na dúvida, põe lá um de explicação. Claro, tem que observar a relação de sentido que você quer colocar.
mas um de explicação, ou um de oposição, se você quiser realmente mostrar uma oposição, ou então um de alternância, ou acontece não sei o quê, ou acontece não sei o quê. Enfim, uma dica para vocês. Vão lá, durante essa semana, anotem aí, dever de casa. Estudar orações coordenadas. Estudar orações coordenadas. Isso vai ajudar bastante vocês a ligar essas orações, ok? Professor, então a gente só liga orações se for em oração coordenada? Não, e as orações subordinadas, né? E as orações subordinadas? Mas nas orações subordinadas, vocês entendem que é para colocar. Por quê? Porque a oração subordinada, ela mantém uma relação de sentido com a outra. Então, quando vocês não colocam, vocês percebem, opa, aqui está faltando alguma coisa. Então, a dificuldade maior de vocês é nas orações coordenadas, certo? Então, dá uma estudadinha, vê lá quais são os conectivos, coordenativos, certo? Quando vocês colocarem no Google, vai aparecer tudo. Vão aparecer lá os tipos de orações coordenadas, os tipos de conectivos que vocês vão utilizar, certo? Outra coisa, fuja dos vícios. Tal não é pronome, tá? Certo? O tal não é um elemento coesivo. Para que é que serve o tal? Só use o tal. Professora, mas você usa. Mas só para vocês usarem se tiver acompanhado com outra palavra, como eu coloquei aqui, ó. Deixa eu achar. Tal fato. Tá vendo? O tal está acompanhando a palavra fato. Se for acompanhando outra palavra, ok. Agora, se for para dizer assim, isso prejudica o andamento de tal. De tal o quê, gente? Não dá. O tal sozinho não retoma nada. Ele não é um pronome, ele não é um elemento coesivo. Então, só usa o tal se for assim, ó, acompanhado por um substantivo. Certo? Ó, tais dados, tal fato, certo? Tal problema, tal problemática, tal ilustração, tal obra. Entenderam, né? O tal sozinho não retoma nada, ele vai prejudicar a estrutura sintática de vocês, certo? E tem outros vícios aqui também. O mesmo. Gente, o mesmo, a mesma, os mesmos, não existe, certo? Tira do vocabulário de vocês. Então, nada de retomar, nada com os mesmos, com o mesmo. O mesmo, por exemplo, um cidadão brasileiro foi traficado para os Estados Unidos. Aí você vai colocar o mesmo, não é o mesmo, você vai colocar ele. Ele é um pronome, o mesmo não é um pronome, não. O mesmo não existe. Certo? Não sei quem inventou esse negócio de retomar as coisas com o mesmo. Tira do texto de vocês. O assim. Professora, não é para usar o assim, não? Pode usar o assim. O assim é um elemento coesivo, é um conectivo, né? Mas o que é que acontece? Vocês estão pegando o assim, pega assim, assim com a mão e joga no texto. Deixa eu jogar o assim aqui no meu texto, em qualquer lugar, que vai dar certo. Não. Uma dica, não é que seja errado, mas é para ajudar vocês. Só utilizem o assim, depois de um ponto continuando. Se for pelo meio, não utilizem não, que vocês estão se atrapalhando muito. Ok? Então, deixe para usar o assim, só depois do ponto continuando. Se for lá pelo meio da oração, evite. Professor, então pela regra não pode não? É usar o assim lá no meio da oração? Pode, mas vocês não estão sabendo usar. Então, não sabe usar, não usa. Certo? Vamos usar o assim só como um elemento, só para ligar períodos. Vocês não vão usar o assim para ligar orações. Vão utilizar o assim apenas para ligar períodos. Não estou vendo ninguém anotando. Mas também tudo com a câmera fechada, como é que eu vejo? Professora, só pode usar uma vez, né? Mesmo que uma hora eu use, tipo,
sendo assim e depois eu use só o assim. Só use uma vez, certo? O sendo assim, é assim, já é outro elemento coesivo, né? Porque está junto com o sendo. Pode. Agora, o assim sozinho não, viu? Só que, se já usou o assim dentro daquele parágrafo, não coloque o sendo assim no mesmo parágrafo, não. Deixa para usar em outro lugar. Agora, se for o mesmo elemento coesivo, o assim sozinho, não usa em lugar nenhum, independente de estar perto ou longe. Gente, não se repete elemento coesivo nenhum. Bota isso na cabeça de vocês. Ah, mas se eu colocar na introdução e na conclusão, tá longe, não importa. Não é para ter nenhuma repetição. As únicas repetições que eles consideram toleráveis são os pronomes. Os pronomes que aparecem dentro dos conectivos, como esses que eu coloquei aqui para vocês. Ó, vocês vão ver que é bem repetitivo, nesse sentido, nesse viés, nesse contexto. Pode repetir? Pode, mas preste atenção, não vão botar um perto do outro, não, certo? Então, se dentro do parágrafo já tem nesse sentido, não bote outro com nesse dentro do parágrafo, não, deixe para colocar em outro, certo? Professor, então eu posso colocar nesse viés na introdução e nesse viés de novo no terceiro parágrafo? Não. Você pode colocar nesse viés na introdução, nesse contexto, no parágrafo seguinte, certo? Dentro do mesmo parágrafo, não, porque soa um pouquinho mal, tá? Um pouquinho repetitivo. Continuando. Deixa eu ver aqui. Utilize expressões que facilitam a clareza das ideias. Preste atenção. Usem esse tipo de expressão que ele ajuda vocês a deixarem as ideias mais claras dentro dos períodos de vocês. Preste atenção. Cabe citar, é importante discutir, é essencial abordar, nota-se que, percebe-se que, pode-se observar, é crucial salientar, é perceptível que, é evidente que. Onde eu coloco, professora? Aí, gente, tem que fazer um esforço, né? Para saber onde coloca. Também não vou pegar aqui e botar um exemplo de cada lugar que você vai usar isso, não. Mas eu acho que já dá para vocês irem imaginando onde é que cabe essas expressões, né? Geralmente, a gente coloca essas expressões no início dos períodos, certo? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo. Além disso, a ausência de educação sexual nas escolas é um problema. Tem gente que me apresenta o argumento, aqui seria o quê? Terceiro parágrafo. Conferem? Conseguem visualizar isso? Início do terceiro parágrafo, né? Além disso, né, o conectivo, a ausência de educação sexual nas escolas é um problema. Aqui seria o meu argumento, ok? Independente de qual tema seria meu argumento. Aí, repare, não fica legal a forma como eu apresentei. Está faltando informação dentro dessa oração, dentro desse período. Está faltando informação. Então, como é que ficaria legal? Ó, além disso, é crucial salientar. O que foi que eu fiz? Ó, peguei aqui uma das expressões que eu mesma fiz para vocês e coloquei aqui no meu exemplo. É crucial salientar a ausência de educação sexual nas escolas como agravante dos casos de abuso sexual com crianças brasileiras. Concluí a ideia do meu período. Mas, professora, eu vou saber usar umas palavras bonitas, dizer que você fez aí. Gente, não utilizando palavra informal já está bom demais, certo? Tirando termos informais, já está ótimo, ok? Mas observaram a diferença aqui quando eu coloco, é crucial salientar, é importante discutir, é imprescindível abordar, né? Eu já estou mantendo uma relação de sentido mais clara dentro do meu período. E observe que depois que eu disse que é um problema, né? Na verdade, eu não disse que é um problema, né? Depois que eu apresentei o meu argumento aqui, eu adicionei uma informação relacionando com o problema que está na tese. Então, se na minha tese eu disse que o abuso sexual de crianças brasileiras é um problema muito grave no país, veja o que é que eu faço. Eu apresento o meu argumento e, ao mesmo tempo, eu estou relacionando o meu argumento com aquilo que está na
tese. Isso é muito importante, anote aí também. Quando for apresentar o argumento no início dos parágrafos, precisa relacioná-lo à sua tese, não deixe ele solto, tá? Então, quando eu digo a ausência de educação sexual nas escolas é um problema relacionado ao quê? Eu não disse, tá vago. É crucial se orientar a ausência de educação sexual nas escolas como um agravante dos casos de abuso sexual. Quando eu falo do agravante, que ele é um agravante dos casos de abuso sexual, eu tô relacionando isso ao problema que eu coloquei lá na minha tese. Se na minha tese eu estou falando da questão do abuso sexual, da pedofilia, certo? Então, eu tenho que estar sempre relacionando o meu argumento à minha tese. Ontem, uma aluna da turma intensiva disse assim, nossa, eu não sabia que a tese era tão importante. Eu espero que vocês saibam. Eu espero que vocês saibam da importância da tese. Porque se você não relaciona a tese, fica parecendo que você está falando de educação sexual só. Mas o tema não era educação sexual, o tema era pedofilia. Entenderam? Então, se eu fico lá no meu parágrafo só falando da educação sexual, eu vou fugir do tema, porque o meu tema era pedofilia. Então, tem que deixar nítido que esse meu argumento está relacionado à minha tese, ao problema que eu coloquei na tese. Orientação sobre a competência 4. Não utilize as mesmas palavras para retomar a tese ou os argumentos no decorrer do texto. Eu já expliquei para vocês que a gente fica retomando tese e argumentos o tempo todo no texto. Lembram? Espero que estejam lembrados. No texto, a gente retoma os argumentos. Pronto, a gente coloca os argumentos 3 vezes no texto. 3 vezes. 3. Apresenta na introdução. Apresenta na argumentação, de uma forma mais específica e discute, e a gente ainda retoma os 2 argumentos na proposta de intervenção. E o que é que eu vou fazer, professora? Eu vou pegar e retomar sempre com as mesmas palavras? De jeito nenhum. Professora, mas se eu não lembrar desse nome, se vira. Vire. Agora, você não pode ficar apresentando os argumentos 3 vezes no texto com as mesmas palavras, não. Nem a tese. Vocês não retomam a tese na conclusão, antes de apresentar a proposta? Então, você pode pegar a tese do mesmo jeito que está escrita lá na introdução e retomar ela na conclusão do mesmo jeito, com as mesmas palavras? De jeito nenhum, gente. Tem que modificar. Eu vou... Ô, Jusce, Oi. peraí. Então, quando eu vou retomar o que está acontecendo muito de ter outro sentido, eu percebo que você tá me alertando em que, quando eu vou retomar, realmente dá a entender que está falando de outra coisa. Aí acabo tipo, tá atrapalhando tudo. Entendi. Tá? Eu vou comentar isso aí. Eu vou dar uma dica para você não fazer isso mais. Mas eu vou finalizar aqui e na outra parte eu vou falar sobre isso, certo? Vou interromper aqui, porque já está encerrando, e a gente retorna, viu?